Na vida de um servo de Deus também não pode faltar a fidelidade. A fidelidade é uma marca do servo de Deus, que se mantém fiel a Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às provações. Aleluia. Um servo obediente e fiel a Deus nunca vai vender a sua alma para o diabo, nunca vai vender a sua alma para o dinheiro, nunca vai vender a sua alma para uma proposta indecente de um homem ou de uma mulher, nunca vai vender a sua alma para más amizades, nunca vai vender a sua alma para o pecado que afasta o ser humano de Deus. Na vida de um servo de Deus não pode faltar o amor, não pode faltar o perdão, não pode faltar a misericórdia. O amor é um atributo central do servo de Deus, que ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a si mesmo. O amor faz uma serva ou um servo de Deus perdoar e não mais voltar atrás depois que perdoou. O amor faz um servo ou uma serva ter misericórdia e nunca julgar outra pessoa, mas estender a mão para ajudar o próximo, porque um servo que pratica misericórdia se compadece do sofrimento do próximo e busca ajudá-lo. Também um servo de Deus tem que ter perseverança, e a perseverança é uma característica do servo de Deus, que não desiste facilmente e continua a servir a Deus, mesmo quando as coisas ficam difíceis. O servo de Deus tem que ter zelo, e o zelo é o desejo ardente do servo de Deus em servir a Deus e cumprir a vontade de Deus. Também o servo de Deus nunca pode faltar justiça, e a justiça é uma qualidade do servo de Deus, que busca agir de forma justa, honesta, em todas as suas relações com o seu próximo. Na vida de um servo de Deus nunca pode faltar o perdão, a mansidão e o domínio próprio. Um servo perdoa para que ele seja perdoado por Deus. Tem mansidão porque sabe vigiar as suas palavras, sabe vigiar as suas ações, sabe vigiar as suas atitudes. Tem domínio próprio porque sabe resolver os problemas, sempre com diálogo, com sabedoria, e nunca agredindo com palavras ou com agressão física. Irmãos, o que Jesus quis ensinar é que se você quer ser salvo, você precisa ser servo. Se você quer ser salvo, você precisa ser servo. E servo não precisa de cargo na igreja. E serva não precisa de cargo na igreja, porque qualquer um pode evangelizar, qualquer um pode falar de Jesus, qualquer um pode trazer pessoas para o reino de Deus, qualquer um pode trazer pessoas para ser batizada. E isso não depende de cargo. Pelo contrário, Jesus quis falar para os seus apóstolos que eles não são a elite da igreja. A elite da igreja são os membros. Glória a Deus. Membros cheios de ousadia, membros cheios de coragem para pregar o evangelho, que tem paixão pelas almas, que tem amor pelas almas, em buscar as almas de Deus e não ficar só sentado no banco da igreja. É isso que Jesus quer ensinar. A lição da servidão, a lição da humildade. É por isso que nós temos as casas de paz depois do batismo. São 8 casas de paz. 8 semanas nós vamos ficar na casa daquele que se batizou. E sabe qual que vai ser a última reunião?
aquele que está fazendo a casa de paz vai lavar os pés daqueles que estão na casa. Ele vai pegar a bacia e vai lavar os pés, porque ele precisa dar exemplo de servo e ensinar para aquela pessoa que está entrando no reino de Deus que essa pessoa precisa ser servo. É por isso que na última reunião de casa de paz vai ter um lava-pés, porque ali está a mensagem, a última mensagem que Jesus deixou para os apóstolos, que é a mensagem de humildade, que é a mensagem de ser servo, que é a mensagem de ser serva, que é a mensagem de servir, que é a mensagem de ser diácono, que é a mensagem de ser diaconisa no reino de Deus. Que possamos ser eternos diáconos, que possamos ser eternas diaconisas dentro do reino de Deus, que não venhamos para a casa de Deus querendo cargo, mas que venhamos para a casa de Deus para servir o reino de Deus, para servir a Jesus, para servir a igreja, e não pensando em cargo, não pensando em microfone, não pensando em status, não pensando que é melhor do que os outros, porque aquele que quis ser melhor, aquele apóstolo que quis ser melhor, o Senhor deu uma lição nele, de que não tem como ele ser apóstolo ou ter um cargo na igreja de Deus se ele não for servo, e se ela não for serva. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Jesus ensina 5 coisas aqui, para que ele possa ouvir você do céu, para que ele possa perdoar os seus pecados e sarar a sua casa, a sua terra. Jesus fala que em primeiro lugar você tem que se humilhar. Em primeiro lugar você tem que se humilhar. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Todo-Poderoso. Se você se humilhar, se você entender que você é servo, se você entender que você é serva, se você entender que você tem que ser humilde, então aí você precisa orar, aí você precisa buscar a face de Deus, aí você vai se converter nos seus maus caminhos. E então sabe o que vai acontecer depois que você se humilha, depois que você é servo, depois que você é serva, depois que você derrota o orgulho e a prepotência na tua vida? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Não adianta ler sem entender. Tem que ler entendendo o que Jesus falou. Jesus só repetiu o que Deus já tinha falado no Antigo Testamento, que era para se humilhar, que era para ser servo, que era para ser servo. E irmãos, para a gente finalizar esse estudo de hoje, em como ser servo, em como ser serva de Deus, eu gostaria que você refletisse se você tem essa característica de servo e serva de Deus. Eu quero saber se você tem exclusividade, servir somente a Deus e não ao mundo. Eu quero saber se você tem santidade, buscar as mesmas características
características santas de Deus, ser imitador de Jesus Cristo. Ele disse: assim como eu dei exemplo, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Eu quero saber se você tem paciência, uma vida cheia do Espírito Santo, que torna você paciente, que torna você manso, que torna você com domínio próprio. Eu quero saber se você tem dedicação à oração, porque um servo dedicado à oração, ele busca a Deus em todas as suas necessidades. Ele não faz nada sem buscar a Deus primeiro, sem pedir a direção de Deus primeiro. Aleluia. Eu quero saber se você tem habilidades para ser servo e serva de Deus no reino de Deus. E um servo que utiliza as suas habilidades para os propósitos do reino de Deus, esse servo entendeu o que é ser humilde. Esse servo entendeu qual é a mensagem de Jesus. E ele sabe que ele precisa servir, independente de ter cargo na igreja. Eu quero saber se você tem generosidade, porque um servo generoso utiliza os seus recursos para a manutenção da casa do Senhor. E eu quero saber se você tem discernimento. Um servo que discerne sabiamente o mundo físico e o mundo espiritual, buscando a sabedoria de Deus em todas as decisões. Esse servo, essa serva, não é enganado por falsos profetas, não é enganado por falsas igrejas, não é enganado por falsas doutrinas, e não é enganado por falsos ensinos. Glória a Deus. Se você é um servo ou uma serva que ama a igreja, pois sabe que ali é a casa de Deus. Se você é um servo que ama a tua igreja local e se dedica com esforço nos seus serviços, você entendeu a mensagem de humildade de Jesus. E se você é um servo ou uma serva em todos os lugares, em todas as oportunidades, então você é um servo que prega e evangeliza para trazer novas almas para a igreja, para trazer novas almas para o reino de Deus. Você não está aqui para ficar sentado na cadeira. Você não está aqui para fazer da igreja um clube de final de semana. Você está aqui para ser servo. Você está aqui para ser serva. Pastor, eu preciso cuidar da porta. Pastor, eu preciso limpar o banheiro. Pastor, eu preciso limpar a igreja. Pastor, o que eu preciso fazer para ser servo? O que eu preciso fazer para ser serva? Qual é o dia, pastor, que você vai sair para evangelizar? Porque eu quero ir junto com você. Eu quero ganhar almas. Eu quero falar de Jesus para elas. Eu quero evangelizar. Eu não quero só ficar sentado no banco da igreja, Senhor, mas eu quero ser servo. E Jesus ensinou para os apóstolos naquela noite que ele não está ali para ser servido, mas ele está ali para servir. E eu não estou aqui como pastor nessa igreja para ser servido, mas eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para dedicar minha vida para vocês. Eu estou aqui para dedicar o meu tempo para vocês. Eu estou aqui para dedicar tudo que eu posso dedicar para que você continue sendo servo, para que você continue sendo serva, para que você entenda qual é a mensagem de Jesus para a tua vida. Então coloca a mão no teu coração e vamos orar. Mas só olhe você que quer ser servo. Só olhe você que quer ser servo. Só olhe você que tirou o orgulho do teu coração. Só olhe você que tirou a prepotência do teu coração. Só olhe você que não quer ser melhor do que os outros. Só você deve orar. Só você que aprendeu o que é ser servo e o que é ser servo. Só você que aprendeu o que é ser diácono e o que é ser diaconisa. Ora assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
me ensina a ser eternamente diácono e diaconisa no teu reino. Me ensina a ser eternamente servo e serva da tua igreja e do teu reino. Me ensina eternamente a ser servo do meu próximo. Me dá ousadia para pregar. Me dá ousadia para buscar novas almas. Me dá ousadia para trazer pessoas para batizar. Me dá ousadia para falar do amor de Jesus, da humildade de Jesus para todas as pessoas à minha volta. Eu peço perdão se eu não tenho sido servo. Eu peço perdão se eu não tenho sido servo. Eu peço perdão se eu não tenho usado o meu tempo para ser servo do Senhor, para ser serva do Senhor. Eu entendi a sua mensagem de humildade e hoje eu quero renovar a minha aliança de obediência, de fidelidade, de servo e de serva para o Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, mas que eu seja conhecida no céu como servo, como serva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ore, louve e adore. Faça desse louvor uma oração. Você que é servo, você que é servo, você que entendeu a mensagem do Senhor Jesus,